a nossa classe finalmente pode estar sendo ouvida, sabe? Porque até então nós sentíamos que não tínhamos um lugar à mesa para o debate. Hoje, deixa eu colocar uma coisa aqui importante, sabe? A ANEPS, nós não temos, a gente tem lá os funcionários que trabalham na ANEPS, mas nós todos, a Fábio, eu, Fauzi, o Serafim e o Túlio e todos os outros que estão lá, é assim, a gente é correspondente. Não tem nada que respinga aí fora que também não respingue na gente. Então, quando a gente pega uma bandeira para defender, porque com toda a honestidade e sinceridade do mundo, é porque ela também é nossa. Não dói só nos outros, dói na gente também, sabe? Eu acho que isso é que é uma, assim, não é uma crítica, mas é uma diferença muito grande para nós em relação à FEBRABAN. Que lá todo mundo trabalha lá dentro, é tudo profissionalizado e tudo mais. Talvez falta para alguns funcionários lá dentro, pessoal de diretoria, ter a sensibilidade que a gente tem quando a coisa é feita e que prejudica todo mundo. A gente não quer o mundo. Um pouco mais de vida do que é o nosso dia a dia. Porque a gente está no campo, sabe? Uma coisa é você estar no campo e a outra coisa é você estar na plateia, né? É fácil quando você está na plateia ficar olhando tudo que está acontecendo lá e criticar. Mas vai lá no campo jogar, vai fazer as coisas como tem que ser feito. Então, eu quero, assim, só registrar, Jéssica, que qualquer dor que vocês sentem, todos os dirigentes da ANEP sentem igual. Por quê? Porque eles são correspondentes, porque eles trabalham com isso, porque eles sentem o que dói no caixa deles, eles sentem que tem que pagar a folha de pagamento no final do mês, eles sentem que, se ele não tiver sucesso nas vendas, ele também não tem sucesso no pagamento das suas obrigações. É muito difícil trabalhar assim, entendeu? Mas a gente vai, e nossa meta é colocar isso dentro dos trilhos, para que a gente seja um segmento econômico devidamente reconhecido. Exato, e a maior dificuldade, como você bem pontuou, é essa insegurança total, é trabalhar no escuro, é não só trabalhar com a dúvida de será que vai haver baile e alguém vai chegar na frente do meu contrato e trabalhar com a dúvida de opa, será que no final de tudo isso ainda tem comissão, né? Então, a gente está vendo esse movimento e eu quero parabenizar mais uma vez a iniciativa do Túlio de iniciar esse projeto Farol do Corban, que realmente, para nós, a gente tem essa sensação de ser um farol, sabe? A gente está botando luz a esses assuntos e a gente está conectando essas falas. Então, estar perto de você hoje, Edson, Fábio, todos os outros colegas aqui, ouvir as falas de vocês, ouvir que as angústias de vocês, dadas as proporções, né, de cada operação, óbvio, são as mesmas angústias que as nossas, eu acredito que isso dá mais um senso de comunidade para a nossa classe, sabe? E a gente só tem a ganhar com isso. Com certeza. Show de bola. Eu queria pedir para o pessoal, bom, esse anúncio, esse posicionamento do BMG, ele traz para a gente uma visibilidade interessante e até uma especulação que a gente pode pensar que pode começar a tomar alguns posicionamentos. Eu queria pedir quem sentir a vontade para falar sobre isso, o que vocês imaginam que é um cenário possível? O BMG se posicionou dessa forma. Vocês imaginam que outros bancos vêm com a mesma posição? Vocês acham que amanhã tem novidades no mercado em relação a isso? Uma espécie de efeito rebote? O que a gente pode esperar? Quem está escutando a gente agora, o que eles podem esperar? Ou, obviamente, isso é uma especulação, né? A gente não tem como... Mas o que a gente pode tentar imaginar de cenário para essa questão? Eu espero que o BMG seja uma referência para todos. Por quê? Porque a decisão que eles tomaram foi uma decisão corajosa e justa. Eu espero que os bancos enxerguem isso da mesma maneira e sigam na mesma linha. Qual que é o meu temor?
que, ao invés de fazerem isso, alguns bancos comecem a atacar o BMG por causa dessa atitude. E isso é um perigo que também é verdadeiro, as duas partes. Então, o que eu, de fato, espero é que todos enxerguem a mesma coisa. Que o BMG oficializou hoje, mas que o Itaú também tinha sinalizado o mesmo entendimento. Eu acho que, gente, boa noite, né? Deixa eu só fazer um comentário sobre isso, porque como instituição financeira, eu entendo que toda relação tem que ter um mínimo de razoabilidade. Então, se tem erro no sistema, eu acredito fortemente que isso vai ser retroagido. Com certeza não vai acontecer. Eu não tenho dúvida disso. É que a maneira como foi colocado e como está sendo colocado, se ele gera prejuízo e não tem uma razoabilidade econômica ou até de bom senso mesmo, principalmente porque considerando a base CPF, considerando as regras de todos os convênios e uma série de alternativas, não faz o menor sentido. Mas eu entendo também que a posição do BMG, a do Itaú se posicionando, é muito importante, mas eu acho que como a maioria da rede de correspondente, para se manifestar, ela deve se apoiar na ANEPS, deixar que a ANEPS faça qualquer comunicação ou qualquer posicionamento em relação a isso. Por quê? Gente, aconteceu hoje à tarde, eu vi uma live e que as pessoas começaram a falar em relação à divulgação do BMG e começaram a falar todo mundo 100% para o BMG, ou seja, começa a criar uma situação desconfortável para o BMG, e nesse ponto o Arpábio tem toda a razão, porque criam uma situação para o BMG que, às vezes, para ele sustentar isso fica difícil. Então, eu gostaria muito de sugerir, não sei o que vocês pensam a respeito, mas eu acho que qualquer manifestação em relação a esse assunto, ela tinha que ser institucional, ela tinha que partir da ANEPS para que realmente tivesse a força necessária, porque, gente, eu tenho certeza que a partir da demonstração da inviabilidade do modelo, todo mundo que trabalha no mercado, nesse mercado, vai entender, porque não faz o menor sentido. Quem é que vai ser beneficiado com essa história? Todo mundo sabe que o canal é importante, o canal correspondente é importante. Muito banco depende dele, sem isso. E da maneira como está, inviabiliza o canal. Então, eu entendo, e a minha opinião é que isso vai ser revisto, vai ser discutido pelos bancos, vai ser discutido a BBC e Febraban, e acho que a ANEPS tem que participar dessa discussão fortemente, já apontou formalmente, oficialmente, os erros. Eu tenho certeza que os bancos vão levar isso em consideração, mas acho que a manifestação ela tem que ser representativa e associativa, e não cada um falando uma coisa, sabe, e colocando posicionamentos, porque isso pode realmente afetar a própria decisão do BMG, não no sentido de que ele esteja errado, absolutamente, mas no sentido de que ele tomou uma decisão que a parte contrariando uma regulação, contrariando um movimento e que pode levar até como uma atitude que ele está enfraquecendo o movimento, e isso fica muito ruim para ele. Nesse sentido é que eu acho que a concentração na ANEPS é fundamental. Olha, Virgínia, eu concordo plenamente com você, assino embaixo, como se diz. Essas coisas a gente precisa tomar muito cuidado, porque, veja, nós somos milhares de correspondentes, respondemos por mais de 1,5 milhão de postos de trabalho, e todos trabalham para todos os bancos, né? Não que todos trabalhem simultaneamente para todos os bancos. Todos têm seu banco de vínculo, todos têm seu banco com o qual ele está relacionado como correspondente, e fica difícil quando a gente coloca uma posição dessa em favor de um banco, larga o outro, vem para esse, porque você prejudica
A instituição financeira Exatamente. tomou uma posição correta. O que a gente tem que fazer é o seguinte, pelo amor de Deus, olha, o BMG já reconheceu. Vocês não podem olhar isso com mais carinho e tudo mais? O que eu acho que acontece, eu trabalhei em grandes corporações, instituições durante muito tempo, é que, assim, depois que o macho alfa foi tirado das decisões, algumas instituições, o pessoal acaba tendo agendas próprias. Eu tenho quase que certeza que, na maioria dos bancos e das organizações, esse assunto não escalou todos os níveis que seriam precisos. Mas, se a gente detonar o banco, se a gente ficar contra ele, se a gente começar a criar uma imagem negativa para ele, primeiro que nós estamos matando o nosso empregador. Segundo, que esse assunto sim vai escalar até o presidente do banco, até o acionista e assim por diante. Então é preciso tomar muito cuidado com as manifestações que a gente tem. A gente pode até ficar com raiva e tudo mais, mas a gente tem que ser sensato acima de tudo, né? Na maioria dos bancos, o representante do banco não quer dizer que é o banco, né? Alguns têm agenda muito próprias, querem defender suas posições e têm dificuldade, por exemplo, de chegar para o chefe em si, nós erramos aqui nesse assunto da SLCC e foi como a gente optou por CPF, mas o CPF cria um monte de problemas. Dependendo do chefe que ele tem, vai falar, como você não viu isso, aquilo lá, Então o cara se borra, né? Mas o assunto não escalou até o nível que deveria escalar em cada uma das instituições. Porque eu já fui administrador de uma grande instituição e tenho certeza que a maioria delas, lá em cima, lá no topo da administração, não pensa desse jeito. O grande problema é que, às vezes, eles enxergam através dos olhos da sua cadeia hierárquica, que muitas vezes não é transparente assim. Exatamente, e que vende o peixe de uma outra maneira também. Exatamente. Quando cria esse movimento no mercado e com essa coisa de todo mundo BMG e tal, ou seja, o Itaú se posicionou da mesma maneira, só que ninguém falou do Itaú, sabe? Então, isso acaba criando aos olhos da instituição lá, a Febraban, a BBC, como se o BMG também fosse o vilão, e não como se ele estivesse tomando uma atitude que é coerente. Exatamente. Então, essa é a minha grande preocupação. Uma coisa é elogiar. Nesse sentido, toda manifestação tem que ser em torno da ANEPS. Não acredito que manifestações individuais favoreçam o movimento nesse momento. Eu concordo com você, Virginia. Assim, sempre através das entidades é o canal correto. Agora, às vezes, esse tempo fica muito dilatado, né, para a angústia do mercado. E aí começa a ficar... Eu estava sentindo, assim, nas diversas manifestações, uma impressão, né, do canal de distribuição olhando para a instituição de maneira desconfiada. Como quem fala, olha só, esse banco já tem 1 bilhão, já tem 1,5 bilhão lá de contratos dentro de casa, e vai ser muito bom para ele se ele não pagar 30%, 40% de comissão sobre esse percentual. Isso vira lucro de maneira imediata e dá um resultado espetacular. Então, essa desconfiança, ela vem num crescente, entendeu? Então, eu até entendo a questão sobre... Talvez o canal do BMG teria sido através da própria BBC ou esperar a Febraban, mas o tempo está dilatado. E aí, por exemplo, eu começo hoje, né? A gente já começou as margens do INSS
aparecerem hoje, entendeu? E aí o que acontece? O sujeito começa a ficar angustiado, fala, olha, eles vão pagar o meu contrato e não vão me pagar. Então, talvez pode ter sido uma atitude um pouco precipitada, mas ela, de fato, veio de encontro a uma questão muito legítima, entendeu? Então, o que eu entendo? Eu entendo que é hora da FEBRABAN, da BBC, juntar todo mundo e falar, gente, precisamos... Precisa reorganizar o processo. Né? Não tem jeito. E aí, a minha opinião é que se ele está errado, ele tem que ser suspenso até ficar certo. Certo? Sabe? E isso, e isso eu acho que só é possível através das entidades. E isoladamente, quando você toma esse tipo de atitude, aí você começa se você está fazendo isso, você está saindo da autorregulação. Se você está saindo da autorregulação, tem essas e essas consequências. Por exemplo, eu, como instituição financeira, eu não gostaria nunca de ter o SRCC zero. Imagina, minha carteira é zero. Quando é que eu vou conseguir montar uma carteira? Nunca. Então, essa discussão também é minha, sabe? E ela é minha dentro do movimento. Eu tenho um pleito lá na CIP junto com a FEBRABAN para ser analisado, está lá analisando a diretoria de negócios da FEBRABAN, mas, ou seja, eu acho que dentro do meu pleito eles têm medo de criar precedentes também. E aí, ou seja, a gente tem que entender todas as partes. O que eu acho fundamental é que todo mundo que trabalha com todos os bancos, e aí nesse ponto eu vou falar por mim como profissional, como pessoa que está em banco a vida inteira. Eu construí minha carreira na base da confiança, porque eu nunca fui dona de banco, nunca tomei, mas todo mundo que trabalhou comigo sempre confiou naquilo que eu estava dizendo. Então, eu acho que nesse momento, tá errado. É uma hora da gente dar um voto de confiança para quem é o seu representante, para quem está falando com você em nome do banco, sabe? Porque ele é a pessoa que vai te dizer, de fato, olha, não, deu errado no sistema, mas a gente vai corrigir, vai demorar uma semana e tal, mas vai ser revisto, o banco vai tomar alguma atitude, porque independente de SRCC, você consegue fazer ajustes internos quando as coisas não funcionam muito bem. Então, é que eu acho que é fundamental, nesse ponto, você ter realmente uma relação de confiança entre as instituições, porque todo mundo quer a mesma coisa, né? E ninguém quer acabar com o movimento de autorregulação, porque é importante. Tanto que é importante para o canal correspondente também ter a sua própria autorregulação. Né? Então, a gente está falando disso o tempo todo, então não tem ninguém querendo destruir nada. Ao contrário, né? Mas precisa ser discutido e demonstrado, principalmente onde estão cada falha do processo. Né? Concordo com você. Eu acho que a forma como a gente tem que agir é sempre construtiva. Nunca Veja, como eu falei hoje para o pessoal, falar, faça isso aqui, é uma vitória. Não, não é vitória, nós não estamos numa batalha. É um reconhecimento, é diferente de vitória. Porque vitória é aquele negócio de um contra o outro e o que ganha leva... Não é isso. Nós estamos numa batalha pelo reconhecimento de que os pontos que a gente apontou, todos nós, através de todos aqueles que a gente representa, são pontos sérios e importantes que precisam ser revistos. Não é uma batalha, eu ganhei ou eu perdi. Assim, a gente tem que entender que nós somos uma cadeia produtiva. De um lado está o lado mais importante, né? É uma cadeia produtiva com três conjuntos, não é? O lado mais importante desse conjunto é o consumidor. A gente tem que respeitar ele acima de tudo, porque no fim da linha, quem paga toda e qualquer conta, seja de uma loja de roupas, de um supermercado, do consignado, do banco, de quem quer que seja, quem paga a conta é o consumidor.
Então a gente tem que fazer tudo em função dele e humanizar o relacionamento com ele. No meio do caminho tem lá, no nosso caso, o correspondente, né? O correspondente, por sua vez, está ligado ao consumidor e está ligado ao banco. O correspondente com o consumidor sem o banco não é nada. Entendeu? E o banco, por sua vez, sem o correspondente, a grande parte deles, e até mesmo os bancos de rede, não chega até o consumidor porque lhe falta capilaridade. Então a gente está numa cadeia. Quando uma parte dessa cadeia resolve romper, todo mundo sai prejudicado. Então a gente tem que administrar isso com inteligência, com serenidade e com diálogo, para que a gente ajuste os condutores dessa cadeia, entendeu? Para que todos estejam bem. A gente não pode estar bem se o consumidor não está bem, a gente não pode estar bem se a gente não está bem, e a gente não pode estar bem se o banco também estiver bem. Então, não é um embate, é um ajuste que a gente tem que fazer no nosso direcionamento. Esse negócio do CRCC é ajustar o direcionamento. Neste momento, nós estamos lá convencendo uma parte dessa cadeia produtiva, que são os bancos, de que a coisa está errada, né? E a gente tem que convencê-los de que a coisa está errada, né? Porque senão vai falhar um monte de coisas no meio da cadeia. E no fim da linha, a parte mais importante, que paga a conta de tudo, é que vai sair prejudicado. Então, acho que a gente tem que insistir nesse ponto. Vamos alinhar, vamos equilibrar, vamos ter uma concorrência equilibrada, vamos ter a coisa de uma forma que todos saiam ganhando. Não tem mais. Eu acho que no mundo atual, não tem mais aquele negócio de eu matar meu concorrente ou eu matar meu parceiro. Tem uma maneira da gente conviver de uma forma harmônica e fazer a coisa funcionar. Óbvio que se uma das partes eventualmente insistir em bater o pé e não sei o quê, a gente vai procurar todos os caminhos legais para convencer essa parte. Entendeu? A ANEPS entrou com 2 ações contra o Banco Central. Na época do PT, tinha lá um povo que não entendia isso, achava que a gente estava no embate. Falei, olha, nós temos todos esses pontos em comuns, mas esses 2 a gente não está em comum, vocês não abrem mão. Então a gente vai, espero que vocês não nos levem a mal, mas a gente vai então seguir o caminho para que um terceiro decida por nós, né? A turma do PT, para variar, desculpe se tem algum petista aí, não entende esse tipo de coisa. Já a nova diretoria do Banco Central entende isso claramente. Ela fala, não, se não acertamos aqui, porque a gente pensa de um jeito, vocês pensam do outro, vocês querem isso, querem, vamos para a justiça, né? Lá, se eles decidirem, nós vamos cumprir, ou se decidir para o outro lado, nós também vamos cumprir. Mas tudo é questão de uma relação harmoniosa e franca. Não pode ser um embate. Nós não estamos, nesse momento, brigando contra a SCC. Nós estamos, nesse momento, tentando alinhar tudo o que acontece na SCC para que ela reflita uma coisa que não prejudique ninguém. Esse é o ponto mais importante que a gente tem que falar. Presidente, eu queria, agora que a gente já conseguiu estabilizar aqui a Acho que falei transmissão. demais. Não, tranquilo, acho que você foi muito assertivo. Por que acontece? Eu tenho plena convicção da sensibilidade, pelas conversas que a gente já teve, por tudo que a gente já conversou, eu tenho plena convicção da sua sensibilidade em relação à angústia de tantos e tantos aí que, nesse momento, tiveram dúvida em relação aos reais
motivadores, enfim, ao que de fato estava por trás dos bastidores. E aí a gente mobilizou, né, nós fizemos aquela consulta pública. Quem está no YouTube agora com a gente, Diegão, inclusive se você puder checar se a gente já está na tela lá transmitindo a consulta que a gente fez, a gente teve mais de 3.000 opiniões, né, espalhadas em todo lugar do Brasil enfim, relacionando ali qual era o sentimento, enfim, e de fato suspender. Eu acho que ficou claro que o que ficou claro é que ninguém quer derrubar, ninguém quer. E quando a gente. Antes até de eu falar, eu quero comentar o seguinte: nós vivemos num mundo de abundância e nós não estamos num jogo. Então, quando a gente propõe se declarar vitorioso, é o sistema que sai vitorioso, é a relação que sai vitoriosa, porque nós estamos num sistema ganha-ganha. Para o correspondente ganhar, o banco não precisa perder. E esse movimento de hoje nada mais foi compreendido como uma vitória a partir da premissa que a gente tenha consciência de que quem ganhou foi o mercado, foi a boa prática, foi a temperança, foi o fair play, foi o sentimento de que existe bom senso, que existe coerência nas pessoas, que as relações são confiáveis, que os diretores, como a Virginia falou, são pessoas que também têm boas intenções. Agora, que em contrapartida precisam respeitar toda a estrutura de governança, de comitês executivos, de conselho de acionista, de planejamento de resultado. Então, nós, como correspondentes, muitas vezes não temos acesso a esse volume de informação, mas a gente tem que se colocar, de fato, fazer esse exercício de empatia, se colocar no lugar desse diretor que muitas vezes está lá sob pressão e que muitas vezes não pode se comunicar e nem decidir por conta própria, porque precisa de toda uma decisão colegiada. O que eu acho, para concluir a minha participação, é que havia uma angústia, é que foi uma decisão que foi anunciada ali por volta do dia 14, dia 15, aí foi dito que teria um perdão das operações até o dia 16, que iria entrar em vigor a partir do dia 23. Quando chegou no dia 24, as primeiras comissões que foram pagas, começou um monte de coisa errada, diferente do que está no texto. Essa angústia foi se espalhando. Como você bem falou no começo da sua declaração, muitos empresários de todos os portes, pequenos, médios e grandes, começaram a entrar num sentimento de desespero. Para quem paga folha, hoje é o 5º dia útil. Muitos contaram com a produção dos últimos 15 dias para pagar seus compromissos e muitos até tiveram dificuldade. Eu, pessoalmente, não vou entrar no detalhe, mas a gente teve que fazer algumas concessões aqui para alguns parceiros, não vem ao caso, não é nossa política, mas aqueles que estavam com a gente ali há 10, 15 anos, a gente viu a angústia do que aconteceu nos últimos 15 dias. A gente acaba, de alguma forma, pelo canal, tá, presidente? Pelo fato da gente ter um canal que está ali, canal que eu falo, canal de negócio, né? De promotora, de estar ouvindo, de estar recebendo toda hora ali a demanda, é natural e humano e compreensível que, de certa forma, a gente fique um tanto mais reativo, né? Eufórico, claro, e até frustrado em um dado momento, porque a gente conhece as pessoas de longa data e às vezes a gente até diz assim, poxa, será que ele não está percebendo, ou ela, enfim, quem seja, que isso está sendo percebido como algo que não é justo? Lógico, como a Virginia falou, disse, Túlio, temperança, meu jovem, tenha paciência. São pessoas que querem o bem do canal, são pessoas que sabem que se matar o canal, mata o próprio emprego, mas precisam conduzir as coisas por meio de comitês e governança, etc. A gente teve, para encerrar minha fala, a gente teve a informação de que vai haver uma reunião amanhã no âmbito da BBC às 11 horas, para a qual a gente vai se comunicar com a rede, sugerindo que, com sutileza, com temperança, com educação, que a gente diga o seguinte, gente, foi muito bom esse gesto, que dá abertura para os outros bancos terem o que eu fui ensinado a dizer que é uma saída honrosa. Quer dizer o seguinte, olha, ainda está em tempo da gente fazer uma pequena manobra, nada que seja ilegal, nada que vá de encontro ao que está prescrito, nada que vá de encontro ao que está combinado. É só entender que a tecnologia, infelizmente, não chegou a entregar o resultado que é esperado pela autorregulação, que tem boas práticas que serão cumpridas e algum ponto de melhoria. Então essa é a minha contribuição. Eu fico muito, eu confesso a vocês que eu estou aliviado pelas decisões de ontem e de hoje, agradecido pela ANEP pelo papel que fez e concordo em gênero, número e grau que as intervenções precisam ser de natureza institucional,
Ao passo que concordo também com a Fábio que tem uma questão de timing, que o correspondente precisa, no canal certo, com a linguagem certa e do jeito certo, levantar a mão e dizer, gente, tá doendo, vocês estão soltando minha mão e eu vou ficar pelo meio do caminho. Então é isso que eu queria deixar de contribuição e passar a palavra aí, para que quem não falou ainda possa contribuir. Eu vou fazer uma observação, viu, Rafael? Não, viu, Túlio? É assim, eu concordo com todos os seus argumentos, mas no mundo da comunicação, quando a gente está falando, a gente tem que pensar na leitura do outro, não só na nossa leitura, né? Quando você declara vitória sobre alguma coisa, você declara derrota sobre a outra. Esse é o ponto. Agora, quando você fala assim, você troca a palavra vitória por reconhecimento e dizer assim, ó, estamos muito satisfeitos, perfeito, porque o fulano de tal reconheceu nossos argumentos. Você não está declarando a vitória, você simplesmente está dizendo que os seus argumentos foram bons e suficientes para que ele reconhecesse e soubesse que a coisa não estava bem encaminhada. Então, é assim, nesse mundo da comunicação, principalmente desse negócio da mídia digital, às vezes, eu fico bravo porque o cara está do lado do outro e manda um WhatsApp. Por mais que você queira ser transparente no WhatsApp, o cara não está lendo o seu body language, não sabe exatamente o que você quer dizer. Às vezes você está falando a coisa num tom ameno, mas a leitura por si só não declara a expressão das pessoas, né? A não ser que ela seja extremamente detalhada, longa e contínua, como fazem os romancistas aí, né? Que descrevem um sentimento em 2 ou 3 páginas. Mas a gente não tem tempo para isso nesse mundo moderno. Então, Eu concordo gente contigo. Tem que escolher algumas palavras para não se contrapor. É só esse meu ponto. Tomar só esse cuidado. Porque, assim, lembra da cadeia que eu falei. Nós somos uma parte dessa cadeia com 3 componentes. A gente precisa muito que as 3 partes estejam em harmonia. Se não tiver, não vai funcionar. Eu concordo. E se uma das partes não tiver harmonia, a gente tem uma terceira parte para decidir por nós. Aí a gente vai para a briga mesmo, mas vai para a briga no campo, no ringue de boxe. Vai lá, vai para a justiça, vai para a ação, faz o diabo. Eu queria só dizer o seguinte, é que a todo tempo, tá? Só para a gente não comprometer acho que o debate está sendo tão rico, tão bacana, e eu não quero fazer aqui nenhuma defesa da nossa editoria, mas o que eu quero dizer é o seguinte, é que a todo momento a nossa consciência em relação à conversa, às discussões que a gente teve, é que não estou dizendo que quando a gente fala de vitória, nós não estamos dizendo que ninguém foi derrotado. Não, é porque eu parto da premissa que no mundo dos negócios as vitórias podem ser múltiplas e conjuntas, porque nós não estamos num jogo. A não ser que fosse jogo de ego ou de vaidade. Talvez, se alguém encarar um movimento dessa natureza, onde todos saem beneficiados, onde o trabalho está sendo feito, onde é o esforço legítimo, onde dezenas de milhares de pessoas estão virando noite, trabalhando, se esforçando para gerar ativo para o cliente, gerar valor para o cliente, gerar um ativo para a instituição. Se esse esforço voltar a ser remunerado, for compreendido por qualquer executivo como alguma derrota, aí de fato seria uma grande decepção da minha parte, porque eu conheço o caráter e a idoneidade dessas pessoas e eu tenho convicção de que não passa pela cabeça delas de que a nossa proposta de declarar vitória não é uma vitória do Corban, é uma vitória do mercado e acho que não é nenhuma vitória ainda, porque talvez a gente esteja até se precipitando na nossa declaração. Eu estava conversando mais cedo com a Fábio, eu que até brinquei com ele, digo, pô, domingo a gente pode pedir música, porque a ANEPS se mobilizou pelos 5%, fez o gol. Depois saiu os concedidos de 90 para 30, fez outro gol. E o mercado, em conjunto, lógico, sob o direcionamento da ANEPS e a presença institucional das intervenções que foram feitas, também sai vitorioso. Eu acho que a vitória é múltipla, acho que não tem derrotados, acho que a temperança e o bom senso com os quais vocês têm nos guiado nas nossas intervenções têm sido muito importantes.
Lógico que da nossa parte, talvez pelo fato de sermos mais jovens, às vezes mais ariscos, né, mais eufóricos, às vezes na comunicação a gente possa até transparecer um pouco, às vezes, de imprudência. Mas, por outro lado, eu peço o benefício da dúvida e o benefício da lisura de caráter, dizer o seguinte: em nenhum momento passou pela cabeça daqueles que estiveram ao nosso lado de que a gente precisava derrotar a instituição A, B ou C, até porque nós não temos nem essa pretensão, nem essa. Seria até ilusório da nossa parte querer se colocar entre o cliente, que é o consumidor, que é quem paga a conta, que é quem de fato está pagando juros, está remunerando o capital, e a instituição, que é a banca. A gente é um mero intermediador, facilitador. Então, acho que na comunicação a gente deve se tranquilizar e ficar bem consciente de que aqueles que se envolveram nessa discussão meramente foram facilitadores de um primeiro passo. E aí, Matheus, eu queria que eu te convidei, eu sei que você está num jantar aí, se você puder dar alguma contribuição também, a Jéssica, que eu acho que precisa se manifestar também, a Janaína, o Fábio. Assim, só para tranquilizar, assim, não é uma crítica. Eu entendo todas as suas argumentações e entendi a maneira como isso está manifestado. É que a minha única observação é assim: às vezes a gente tem que se colocar na posição de quem lê. Só isso. Porque você imagina o seguinte: do outro lado pode ter um monte de gente entrincheirada lá dentro da trincheira com a baioneta e a arma, coisa. Qualquer ruído pode significar uma agressão. O senhor tem razão. Mas essa é a ideia. É da gente, na comunicação, esse negócio de palavras é uma coisa muito delicada, né? Mas tá perfeito a manifestação, eu não tenho, assim, nada contra. O meu ponto é assim: a gente sempre analisar como que o outro vai ler, não como que eu tô lendo. Eu posso ter, porque nenhuma das nossas expressões é acompanhada das nossas explicações, né? Não dá para mandar o seu comentário junto com a expressão. É só esse ponto. Estamos juntos, é tudo perfeito, é um processo de aprimoramento e a gente vai aprendendo ao longo do tempo. E eu só tenho que te dar parabéns por organizar isso tudo aí. Fica tranquilo. Incrível. Eu achei que foi excelente essa colocação, né? Até porque nós somos um canal ali de comunicação que está sempre falando com o correspondente. A nossa posição sempre foi de levar informação, tanto que quando começou a questão dos 5%, lá no ano passado, um monte de gente falava: não, a gente tem que mobilizar os correspondentes, eles têm que mandar mensagens para os deputados. E eu falei: cara, eu não vou mobilizar ninguém, porque se promotora, nem banco, nem ninguém está falando disso, eu não vou fazer. E aí eu me lembro que a ANEPS fez um e-mail, eu falei: não, agora que a ANEPS mandou, a gente vai mandar também, pedir para mobilizar. E aí depois começou a votação dos senadores. E aí eu me lembro até hoje de um senador que foi contra, e aí um monte de gente foi nas redes sociais deles. O que eu quero trazer com isso é o seguinte: quando eu comecei no consignado e quando eu comecei a minha operação, a gente não fazia parte de grupo, a gente não... Eu pesquisava no Google sobre consignado, não tinha nada. E hoje, por conta da pandemia, por conta de várias pessoas que estão aí falando sobre consignado, a gente vive uma outra realidade, né? E por conta disso, e por conta de... Depois que aconteceu essa questão com o senador, a gente ficou ainda mais forte nessa questão de somente compartilhar informação e não gerar mobilização, a não ser que seja alguma coisa séria. Por exemplo, a própria Jéssica criou lá a questão da votação, eu chamei ela, falei: Jéssica, é sério, é organizado? Então tá bom, então a gente divulga, porque esses pontos são extremamente importantes. Mas a grande questão é que agora, né, tem muito mais correspondente aí, que agora parece, eles têm voz, né? Eles estão aí nas redes, eles estão acompanhando, eles têm voz. E a gente, quando vai compartilhar informação, a gente não consegue controlar o posicionamento de quem vê, né? Então, sempre que eu estou ali trazendo informação, eu estou questionando o informativo, apresentando a informação da maneira correta. Mas agora, a sensação de quem viu lá e de quem disse: então vamos focar nisso, vamos focar naquilo, a gente já não consegue controlar. E eu acho que o que a gente
precisa fazer diante disso é realmente levar mais dessa informação para o correspondente, que foi até uma coisa que eu estava falando para o Túlio. Eu acho que essa discussão com esse tanto de líderes é extremamente benéfica, eu aprendo muito aqui, e eu acho um desperdício não ter mais gente participando disso, porque me entristece ver que sempre que tem alguma movimentação ruim para o mercado, o pessoal nos grupos fala assim, mas cadê a NEPS que não está fazendo nada? E aí, quando eu ouço aqui vocês falando, eu falo, não, realmente, a ANEP está agindo, mas é importante que eu entenda essa questão da parcimônia e tudo mais, mas se vocês estão realmente fazendo todas essas ações que a gente vê que está fazendo aqui, eu falei para o Túlio agora, eu falei, Túlio, eu acho que isso tem que ir para mais gente, eu acho que isso tinha que estar no YouTube, eu acho que a gente poderia divulgar isso com mais intensidade, porque é importante até para crescer realmente a ANEPS. A contribuição de vocês é importante demais. A gente tenta trabalhar É muito importante a contribuição de vocês, é muito importante. Eu só queria fazer um comentário final aqui, gente. Primeiro, eu acho que o Túlio tem toda a razão na comunicação da vitória, de falar sobre a vitória, porque a vitória eu não acho que é individual, eu acho que a vitória é do negócio. A respeito, por exemplo, um tipo slogan que rolou aí, que tipo, BMG é o único banco que respeita o Corban. Isso não é bom, sabe? Isso não é bom para ninguém. Aí, da mesma maneira que o BMG pensar dessa forma, o Itaú pensar dessa forma é bom, é ótimo para todo mundo, a vitória é boa para todo mundo, quando você coloca uma posição dessa, não é bom. Porque não faz bem. Nem para o próprio BMG isso acaba sendo bom. E, não, especialmente para o BMG isso não é bom. E aí isso não é bom nem para o BMG e muito menos para o movimento geral que está sendo tentado se construir, que tem se tentado construir tanto do lado de regulação dos bancos quanto dos correspondentes. Isso não é bom para nada, não é bom para o processo. Então, eu quis dizer cuidado nesse sentido do que se pode prejudicar em fazer determinadas falas quando ela não é institucional. A colocação da vitória eu acho importantíssima, porque a própria percepção já é uma vitória. Uma instituição gigante faz um processo demoradíssimo, um sistema que envolve um monte de gente e reconhece boa parte dele, representantes importantes dentro dessa instituição, reconhecem que tem erro, é sensacional esse reconhecimento. É muito importante. E eu tenho certeza que vai ser reconhecido, gente. Eu tenho certeza absoluta que todos os levantamentos serão feitos. Todos os levantamentos. Para a reunião de amanhã, já foi solicitado, inclusive, que todo mundo apresentasse todas as operações que apareceram zeradas, tanto por propostas quanto já averbadas. Então, não tem ninguém... as pessoas estão preocupadas com isso, sabe? Estão preocupadas de uma modo geral e eu tenho certeza que vai sair de uma maneira importante e de bom senso que atenda todo mundo. E que o pleito vai ser atendido porque ele é razoável. Ele não é uma coisa absurda. Minha fala inicial foi só com relação a esse cuidado, sabe? Porque pode haver prejuízo para o BMG. Então, você, Virgínia, talvez possa ter sido equivocada essa decisão do BMG, não sei o quê, mas eu espero, de fato, que, de alguma maneira, isso seja visto de uma maneira, de um olhar positivo para isso. Assim, olha, tudo bem. A maneira como vocês se manifestaram não foi a melhor, mas está correto. Entendeu? Então, vamos parar todo mundo aqui e vamos olhar para isso e vamos decidir
Porque está todo mundo, né, com o mesmo consenso de que está com erro. Mas o tempo é que está gerando essa angústia. E é uma angústia grande na rede, né? E o Túlio falou, o Edson também, né? Quinto dia útil, folha salarial. Teve um período de menos negócio, janeiro, fevereiro, março, muita gente com dificuldade, entendeu? Então, de fato, eu espero que as entidades olhem no mesmo sentido. Olha, de fato, está errado e a gente precisa corrigir rápido. Porque se eu for levantar tudo e não sei o quê, para daqui um mês, entendeu? Esse tempo não pode ser tão dilatado. Eu também compreendo que não é tão simples assim. Mas o olhar precisa ser nessa mesma direção, entendeu? Porque daí o sentido de vitória vai ser um sentido de celebração conjunta. Exatamente. De um momento para o mercado, para a nossa categoria, para todas as pessoas envolvidas. A minha opinião nesse sentido, inclusive, de participação e tudo, é o seguinte: se houver um desvio acima de 10%, a consulta tem que ser suspensa. Sabe? Porque não pode. Qualquer coisa que você tem de margem acima de 10%, não dá para conviver com ela. Virgínia. Então, é o que a gente observou. Está acima de 10%. Bem acima. A gente tem relatos já. Porque quanto maior a operação, é estatística. Eu fiz 90 horas de estatística. Eu sou novo, mas eu sou curioso. Quanto maior a população, quando a instituição é muito grande, ela dilui isso em 200 mil propostas. Mas teve gente que opera com o público super tomador que já se viu diante da situação de ter 40%, 50%, 70%. Ah, Túlio, mas isso é uma amostra, isso é um caso pontual. Ok, porque este agente está se concentrando num público super tomador. Mas é o super tomador que construiu a carteira de 440 bi. Então, a minha, talvez, angústia, que eu acho que eu compartilhei com muitos dos colegas que se movimentaram aí nas últimas semanas, e a declaração, e o fato da gente chamar esse primeiro passo de uma singela vitória, é entendendo que quem está vencendo aí é o bom senso, é a coerência, é o cara que está lá no home office, coitado, isolado, porque às vezes não consegue atender o cliente dele presencialmente, ele vai pagar o aluguel dele, ele vai para fazer a feira dele, enfim. A gente fez algumas estimativas de que isso poderia representar um déficit na cadeia de produção do Corban da ordem de 300 milhões de reais no geral, porque estima-se aí que já haja aí... E pode fazer o negócio não parar de pé. Pois é, aí vamos lá. Se a gente tá falando que tem aí, sei lá, 6, 7 bi de potencial até o final do mês, e como a Fábio falou, vamos ver, assim, se fosse, né, vamos ver, vamos resolver e tal. Infelizmente, a maioria dos correspondentes não se estruturaram financeiramente. Nem todos, de fato, têm o nível de planejamento que deveriam ter até pelas suas obrigações contratuais, suas obrigações com suas equipes, por N razões, N motivos, barreiras de entrada que não existiram, faltou orientação, treinamento, capacitação, enfim. A turma foi tocando o barco e chegou até aqui. Mas o que eu quero dizer, por exemplo, eu poderia, honestamente, eu vou fazer até um desabafo aqui, eu poderia estar muito confortável, a gente construir uma carteira bacana no Bradesco, no BMG, no Itaú, no PAN, no Olé, se travar tudo, pô, eu tenho mais 6, 7 anos de minha vida tranquila. Agora, se a gente não tiver empatia de reconhecer que hoje venceu a folha, amanhã vence o aluguel, semana que vem vence o panfletista, depois vence o carro de som, porque até alguns anos atrás eu estive nessa situação. Enquanto você ganhava comissão de manhã e de tarde você pagava a sua despesa, você fechava o dia e tinha que começar tudo de novo. Temos que fazer um esforço no sentido de progredir, desenvolver a rede, para que todos desenvolvam suas carteiras, igual o corretor de seguro. O corretor de seguro no CPF, ele tem junto à corretora uma carteira diferida. É a única salvação para esse canal, para a gente ter consistência, previsibilidade, saúde, acabar com esse negócio que eu fico brincando do Alto da Compadecida, que é um clássico do gênio da literatura brasileira, já que o nosso presidente falou dos romancistas. O Ariano Suassuna, ele fala, fica pobre e fica rico. Eu tô cansado dessa vida. É o seguinte, graças a Deus, a gente hoje pode se colocar na posição que não vai faltar nada. Mas eu tô vendo muitos amigos que não conseguiram se organizar ao longo do tempo e não tô aqui fazendo discurso para jogar confete, para pleitear, como é que chama, amizade de ninguém, não. Eu falo porque eu já tive, há poucos anos atrás,
Já chegou no 5º dia útil, de eu ter que, recorrer a banco para pagar folha. Não tem muitos anos, sei lá, 7, 8 anos, de eu ter que buscar um capital de giro para completar. Ano passado, a Help, como franqueadora, concedeu o limite de crédito para alguns franqueados. Eu não tenho acesso aos números, mas eu tenho certeza que foi uma adesão gigantesca. Estamos voltando com novos lockdowns. Então, talvez a euforia, não só minha, mas de muitos, inclusive daqueles que amanhã não tem comissão para receber, nos 10 primeiros dias do mês não tem 100 mil, 200 mil, 500 mil, 1 milhão, ou às vezes não estão com todo o mérito das conquistas que tiveram, desfrutando de uma carteira de 10, 20, 50, 60 milhões de diferido 2, pelo mundo afora, com todo o mérito que tem. Talvez a nossa sensibilidade esteja relacionada com isso, com o fato de que passou na pele muitas dessas coisas. Hoje pela manhã eu recebi um relato, que eu não vou reproduzir, porque eu sou emotivo e chega às uma hora dessa e está cansado. O amigo falou, Túlio, Deus abençoe esse grupo aí que está fazendo esse negócio, porque agora eu tenho esperança em continuar. Então isso é muito forte, isso é muito valioso. E talvez quem está do outro lado, do mesmo jeito que a gente tem que ter empatia de se colocar no lado do outro, quem está no outro lado, às vezes um diretor com um salário, um diretor estatutário, com um pacote de recompensa de 1,5 milhão, eu sinceramente, na escala dele de necessidades, eu acho que do ponto de vista de humanismo, de visão humanitária, cabe muito mais a esse cidadão. Ele tá num momento muito mais fácil de exercer a empatia, dado que ele tem determinadas garantias, até mesmo que o pequeno correspondente. Então, eu respeito demais a temperança, eu acho que a gente está no processo de aprendizado, eu sou muito jovem, acho que não se chega a lugar nenhum com belicismo, nem com intempestividade, respeitando sempre o diálogo e a opinião alheia. Lógico que no processo a gente se decepciona com algumas posições e às vezes de alguns gestores com os quais a gente tinha uma profunda admiração e respeito. Às vezes a gente entende que tem que entender, as instituições são diferentes, tem governança diferente, comitê diferente, interesses diferentes, metas diferentes, planejamentos diferentes, e a gente tem que respeitar e tudo isso. Eu encerro juro por Deus que eu não falo mais nada até o final da sala. Quero só passar para o presidente, que ele já abriu o microfone algumas vezes, e depois, Diegão, você que está abstraindo isso tudo, faz um compilado geral de quem chegou na sala. Eu só quero falar uma palavra mais importante que você usou: empatia. Isso é importante. Mas, Túlio, eu só vou falar o seguinte: tudo que você falou agora foi, para mim, perfeito. É isso tudo que cada um de nós sentimos enquanto participantes dessa cadeia. Não estou nem falando como presidente da ANEPS, estou falando como alguém que trabalha no ramo. É uma angústia muito grande e é preciso que a gente consiga respirar, sabe? Aquele negócio de enxergar futuro, enxergar as coisas. Essa fala foi realmente muito boa. Como ANEPS, né, Edson, eu acho que o Túlio também toca numa coisa importante, que é uma missão nossa como entidade. É assim, tentar ajudar a instrumentalizar, a estruturar melhor os negócios de todos os correspondentes, entendeu? Gerar conteúdo para essas pessoas, para não terem mais situações de tanto sofrimento, né? E insegurança. Eu acho que também é uma coisa importante para a ANEPS olhar para a cadeia produtiva, para olhar para os nossos correspondentes com esse cuidado. Um desafio. Com certeza. Bom, pessoal, estamos chegando agora às 9h18 da noite. A gente falou sobre algumas coisas, completando aqui quase mais de 1 hora já de live, 1h10, porque a gente começou um pouquinho mais tarde hoje. Enfim, dia conturbado e turbulento. Fazer um breve resumo aqui do nosso encontro de hoje, e a gente já segue para considerações finais. Mas, basicamente, a gente vem falar sobre autorregulação do crédito consignado, a chegada do SRCC, e como está nítido que ele foi um sistema que, infelizmente, não foi bem pensado. Talvez o Corban não tenha... Certamente, o Corban não foi consultado na hora de definir esse processo. Veio de cima para baixo e, infelizmente, depois de 1 ano, porque vale ressaltar,
a chegada desse sistema já era esperada desde de 2020, janeiro de 2020, quando foi falado da autorregulação. Então, isso não é novidade, ele, de fato, demorou esse tempo todo para poder ser lançado e foi lançado da forma como está. Então, há algumas semanas a gente já começou, desde que ele entrou em vigor, todo o mercado começou já a movimentação em alertar como ele estava errado, em reclamar, em pedir ajustes, em pedir algumas movimentações em nível de equiparação, já que muitos leem, nós lemos inclusive, que ele não está justo no formato que está. E aí a gente chega num ponto crítico. Essa semana algumas mudanças aconteceram, e especialmente hoje o Itaú se posicionando ali como olha, realmente tem algo errado aqui, a gente tem que rever essa questão. E agora, mais próximo do final da tarde ali, o BMG se posicionando, dizendo, olha, a gente vai temporariamente parar de olhar aqui para o SRCC. Inclusive, eu não lembro quem foi, mas lá no nosso grupo ali do WhatsApp, dos organizadores ali do Fórum do Corban, alguém falou que já tem até alguns exemplos de quando entrou no site do BMG, já não estava mais aparecendo lá a questão da consulta do SRCC. Então, a gente percebe que o BMG tomou esse posicionamento, e aí eu vi aqui nos comentários do YouTube muita gente falando, olha, eu ainda não entendi o porquê que o BMG pode ser penalizado ou negativado de alguma forma. Então, em resumo aqui, talvez numa frase bem simples, pessoal, todo mundo numa mesa de pregos, o prego que se destaca mais, ele está mais suscetível a tomar uma martelada, se é que se isso deixar claro, quando o BMG toma esse posicionamento, ele fica exaltado perante aos outros bancos. E aí tem duas coisas que podem acontecer. Ou os outros bancos atacam o BMG por ter, talvez, mudado a regra de uma autorregulação que foi combinada entre todos eles, ou os outros bancos entendem, olha, o BMG tomou uma atitude acertada e nós também estamos em prol do Corban, vamos junto com eles. Então a gente está nesse momento com um grande ponto de interrogação aqui. Quando a gente fala que a gente tem que tomar cuidado com isso, é justamente nessa posição. Talvez a gente tenha que tomar muito cuidado porque a gente não consegue entender o que pode acontecer aí amanhã ou na próxima semana em relação ao BMG ter se posicionado dessa forma. É só isso, só para que a gente tenha cautela em tudo que a gente faz, em tudo que a gente fala. É um momento onde a gente está andando num cenário com álcool para tudo quanto é lado, e um fósforo pode gerar problema. Então, vai ter amanhã, só para reforçar, amanhã tem uma reunião importante acontecendo entre esses bancos que participam da autorregulação. Provavelmente, se aqui não certamente, o assunto principal deve ser esse. Vamos ter novidades, eu acredito. Aí o presidente Edson deve trazer novidades para a gente amanhã também. O que você acha? Você acha que amanhã foge alguma notícia aí para a gente ir para o final de semana esperançoso? Você acha que amanhã sai alguma coisa? Eu acho que o presidente não está com o microfone travado. Voltou, agora veio. Não, eu apertei errado aqui. É coisa de falta de familiaridade com a tecnologia. Você acha que amanhã a gente já tem alguma novidade em relação a essa reunião? Eu espero que tenha. Assim, vai depender, porque eu conversando hoje com o pessoal, a reunião do comitê é uma vez por mês. Mas me parece que foi solicitada uma reunião extraordinária para discutir esse assunto. Eu espero que todos tenham o bom senso de reexaminar o assunto e esperar um pouquinho. Porque nenhum de nós aqui é contra isso. A gente só acha que tem que ser implementado da maneira correta e equilibrada. E as informações que estão retornando da CIP não são necessárias e suficientes para manter o sistema equilibrado. Porque esse negócio de CPF e não CPF não funciona. Tem que ser marcado por contrato, que faz parte exatamente do ofício que a gente encaminhou para a FEBRABAN. E eu espero que seja isso que eles analisem. Entendeu? Bem lembrado. Esse ofício, inclusive, você que não teve acesso, corre lá no Instagram da ANEPS. Foi muito divulgado, a Rayane divulgou, o Túlio divulgou, o pessoal do seu operacional, Yasmin, a Jéssica divulgou também bastante. As pessoas aqui
eu acho que até pessoas que não estão participando desse movimento aqui diretamente com a gente, mas que recebem todas as informações e ajudam a gente a trazer informação para o mercado, divulgaram esse dossiê que está completíssimo. Inclusive, se você tiver alguma outra sugestão, a ANEP está aberta para receber essas sugestões. Esse é um ponto, é um momento histórico. A gente percebe uma ANEP muito mais comunicativa, muito mais participativa, está aqui conversando com a gente já há algumas semanas seguidas. Então, a gente está num momento único do nosso mercado, todo mundo unido, construindo uma solução bem completa. Então, você que está se sentindo hoje ainda não representado, comece a olhar para o lado e veja que do seu lado está cheio de gente trabalhando com o mesmo objetivo que Venha para a NEPS, se associa à ANEPS. Vamos fazer a ANEPS mais forte, mais representativa. Perfeito, A Fábio. participação de todos é muito importante para nós, para a nossa categoria. Perfeito. E aquela nuvem de palavras que eu tive a ousadia de compartilhar com alguns dos líderes que eventualmente não estão no nosso dia a dia mais, estava cheio de palavras de angústia, de ansiedade, de tristeza às vezes, principalmente porque a gente acaba se comunicando muito com o home office, o cara que está isolado. Eu estou vendo que já mudou para esperança, alívio, justiça, né, otimismo, né, enfim, honestidade, coragem, né, parceria. Então eu acho que isso, esse sentimento positivo de você fazer pivotar completamente um sentimento de angústia, de tristeza, de sentimento de falta de representatividade, tudo isso, está se reproduzindo nisso. Não sei se eu estou conseguindo nem colocar na tela do YouTube, porque a mente já está cansada, não está conseguindo reproduzir mais as coisas. Não está aparecendo. Não está, mas eu vou amanhã, a gente vai reproduzir, e que isso chegue também, como a gente acabou de falar de empatia, e o Fábio chamou bem a atenção, que isso chegue, essa nova expectativa, porque o trabalho é grande, né? Tá aí a Janaína, que tem lá a operação dela em Limeira, tá aí a Verusca, que tem uma vida dedicada ao operacional. A Verusca já deve ter pagado mais contrato sozinha do que nós todos juntos aqui, né, Vê? Tá caladinha aí, tá quietinha. Enfim, tem uma turma aqui com a gente também no chat. Enfim, tem o Rafael, que é um cara super inteligente, conhece bem do mercado. Tem o Rodrigão, que acompanhou aí. Enfim, que a gente possa reproduzir esse material para mais gente. Concordo com a Rayane, temos que dar mais visibilidade. Disponibilizo, Rayane. Vamos fazer um pool de retransmissão. Eu entendo que o YouTube é uma ferramenta poderosa, acho que a gente deveria se organizar mais. Infelizmente, alguns convidados não puderam confirmar, a gente teve que mudar completamente o planejamento de última hora, a gente entende, respeita. O canal, a porta vai seguir aberta para todos. Que a gente possa, por essa metodologia aqui, que a gente tem, essa facilidade de falar só por áudio, ninguém precisa se preocupar com imagem, com a maquiagem, com o fundo. O diretor às vezes está no jantar com a família, ele vai lá e abre e fala da opinião dele. Tá aí a Virgínia, que tem sido super prestativa, com uma série de responsabilidades, é mãe, é diretora, enfim, tem uma série de compromissos, está sempre se disponibilizando a vir aqui com a gente, que a gente possa retransmitir na Escola do Crédito, se for o caso, na Yasmin, nos canais do trabalho que está sendo feito pela 2M Consultoria, na Porte, enfim, eventualmente a gente está conduzindo uma força-tarefa para entender como que a ANEPS pode criar uma espécie de um grupo de trabalho para uma comunicação digital mais assim, rápida e mais, não é eufórica, mas talvez um pouco mais ágil, no sentido da tempestividade e mais preservando o caráter institucional que a instituição tem que preservar, enfim, que tem que se posicionar. Então, para não esgotar aqui o tempo, eu queria ver quem que não falou ainda, Diegão. Dá uma geral aí, vê se alguém que está aqui com a gente, tá? O pessoal está ouvindo a gente há um tempão, a gente quer ter mais participação no Clubhouse, eu sei que é uma ferramenta ainda meio não democrática, mas quem quiser, aperta a mãozinha aqui, fala aí pra gente encerrar aqui, porque são 9h28, deve estar todo mundo bem cansado do dia de hoje, né, Diegão? Ô, Túlio, você falou que eu não falei, eu queria falar uma coisa bem rapidinho. Ontem eu falei com o Diego sobre isso, eu acho que a gente, como correspondente, eu estou há 15 anos no mercado, muitas vezes nós pensamos assim, né? Eu não vou falar porque minha voz é muito baixa, é muito pequena. E ontem a gente fez uma live, tinha bastante gente, e eu e o Diego colocamos isso. É que se a gente juntar todas essas pequenas vozes, nós vamos fazer um coro alto e barulhento para dar voz para vocês que estão à frente no nosso nome, para dar voz à ANEPS, para fortalecer a ANEPS, para fortalecer o correspondente. Chegou a hora da gente reivindicar essa voz. Só que a gente tem que se juntar.
todas essas pequenas vozes para fazer esse coro alto, barulhento, ser ouvido por quem precisa nos ouvir. Eu acho que esse é o momento. Bom, Concordo plenamente com você. Só tem que bater palmas. Exatamente. bom, Matheus, você Gente, faz aí um fechamento aí, Matheus, junto com o Diego, porque aqui já zerou o estoque aqui de saliva. Eu tava de altíssimo nível para esse papo aqui e cada um com a sua verdade, né? Não existe uma questão de conflito de ideias aqui, sim, de uma forma muito construtiva, muito positiva. Eu acho que a nossa indústria, só para finalizar aqui, não me alongar muito, ela tem uma particularidade muito grande em relação ao tamanho da cadeia, né? Quando você vê, por exemplo, na operação de investimentos, que tem um assessor de investimentos, ele torna a estrutura muito horizontal, então a comunicação chega muito rápida. Então, esse ecossistema que foi criado aqui, através de você, do Farol, Túlio, ela traz várias visões, cada uma de uma forma complementar, né? Então, eu concordo muito com o que o Edson colocou, da forma de estruturação, do modelo com que se coloca, e a Next tem um papel fundamental nisso, porque, volto a falar, o fato da nossa cabeça ser completamente vertical, cada um fala da sua forma, né? Cada um expõe suas emoções da sua forma. Então, a gente entende a mensagem principal e a NEPS tem feito um papel fundamental, uma grande vitória. Eu concordo quando você fez aquele paralelo ali, que é uma vitória múltipla, né? Não é porque o BMG aderiu que ele se rendeu, que ele joga toalhas, e sim, com até as palavras da Virginia aqui, que ela diz a respeito de bom senso. Então, parabéns aqui pelo bate-papo. Hoje, de verdade, eu parei, fiquei só ouvindo, porque eu entendi que tinha muito mais a escutar do que fácil falar. Muito legal. Parabéns, pessoal. Presidente, faça as considerações finais e a gente fecha a sala. Bom, gente, eu nem sei como fazer as considerações finais, assim, com toda sinceridade. Eu adorei esse papo de hoje, porque foi um papo, assim, muito aberto, uma troca de ideias interessante, e a gente vê que a gente está convergindo para o mesmo caminho, né? Embora cada um tenha a sua maneira de se expressar, nós estamos tudo pensando no mesmo sentido, na mesma direção. E eu acho que a gente vai fazer desse segmento econômico, que não é, embora ele ainda não seja visível, ele é um segmento extremamente importante. A gente tem mais de 1.700.000 colaboradores trabalhando conosco. Isso contado de uma maneira extremamente conservadora. A gente responde, então, por 1.700.000 famílias. A gente é o elo de ligação com o consumidor, e se a gente pegar essa cadeia de consumidores com o qual a gente tem contato, a gente tem uma importância social fundamental. A única coisa que eu apelo a todos que trabalham com esse negócio é que humanizem os seus relacionamentos, porque por mais que a tecnologia nos traga muitas vantagens, ela tem que funcionar como extensão dos nossos sentidos e não substituição dos nossos sentidos. Ou seja, a gente tem que evoluir, o correspondente tem que evoluir, tem que tomar e usar todas as ferramentas tecnológicas que são possíveis, mas sem perder o foco no foco do consumidor, na maneira como ele pensa, porque ele é que sustenta tudo. Então, usem, e eu acho que a gente deve usar, a tecnologia como uma extensão de sentidos e não uma substituição de sentidos. Ou seja, a gente tem que usar tudo que a gente tem para entender melhor quem a gente atende. Que são as pessoas, que são as razões da gente funcionar. Sim. É isso, minha mensagem final. Até porque a tecnologia, por mais que ela avance, ela nunca vai substituir os humanos, né, em
no sentimento, nessa sensibilidade. Isso vai demorar muitos anos ainda para a tecnologia evoluir nesse ponto. Muito bom, pessoal, muito bom. Presidente, eu queria só fazer uma última pergunta para o senhor. Ali no YouTube, tem um amigo, Kleber Medeiros, ele vem falando um pouco ali sobre algumas questões jurídicas mesmo, em relação o próprio sistema do SRCC. E aí ele falou que tem algumas coisas que ele vem estudando e ele consegue colaborar. Eu queria saber hoje quem quer colaborar com esse movimento. Tem algum canal ali da NEPS onde um e-mail que possa se apresentar? Como é que você pode compartilhar isso aí pra gente? Não, a NEPS é um livro aberto. É assim, não tem um e-mail direto para colaboração, mas eu acho que acaba sendo uma ideia para a gente ter de sugestões. Legal. Mas eu gostaria que depois você me passasse o contato do Kleber, a gente vai entrar aqui em contato com ele, porque toda ideia é bem-vinda. Show. Beleza. Kleber, então, você que está aí pelo YouTube, se você ainda estiver ouvindo, chama 2Tech Sistemas ou chama o Túlio, eu não sei quem você tem mais facilidade ali, desses que estão aqui na sala, para conseguir se comunicar, mas chama ali pelo Instagram, compartilha seus contatos, que a gente vai fazer a ponte da NEPS contigo. Você disse aí que tem como compartilhar, como ajudar, e nesse momento estamos realmente precisando de mais mãos para ajudar e com essas informações que você talvez tenha e possa colaborar bastante com a nossa luta. Diegão, eu vou fazer, o Fausto não está aqui hoje, eu vou fazer o papel de substituto. Eu vou dizer, o Kleber, eu já recebi teu material, vou te passar o contato do João Marques, superintendente. Agora, se associa a NEPS, aneps.org.br, clique em associe-se, se você é MEI, é R$30. Vai, Fábio, faz o call to action final e faz o fechamento. Venham para NEPS. Nós precisamos de vocês, entendeu? É muito importante para nós o fortalecimento da ANEPS, a participação de todos. As ideias são sempre muito bem-vindas. Olha, é muito rico, é muito importante o trocar informação e ideias. São todos muito bem-vindos. Venham para a ANEPS. Faz aquele boa noite de locutor de rádio agora. Com essa voz, vai. Boa noite. E aí o Túlio fecha a sala. Boa noite. Boa noite, meus amigos. Tchau, tchau. Boa noite. Muito obrigado, viu? Valeu. Gente, um abraço.